Olá pessoal, tudo bem? Mais um Verity Talk para vocês, sempre trazendo conteúdos relacionados a tributário, jurídico, contabilidade, reforma tributária, que a gente sabe que engloba tudo isso. Então a gente hoje inicia esse episódio aqui com um convidado mega especial, que até antes de passar a palavra para ele, dar alguns recadinhos, né? Importante vocês acompanharem o Verity Next. O Verity Next é a nossa atualização da plataforma, que acontece toda primeira quarta do mês. Lá a gente traz todas as atualizações, as novas ferramentas, o que há de novo e qual foi o nosso raciocínio para colocar aquela ferramenta dentro da plataforma para você, escritório, aumentar seu leque de serviços, tá bom? E para aqueles que não nos conhecem, não são clientes Verity, entre em contato com a gente, conheça as nossas soluções, a gente tem um leque de soluções, não só da parte de recuperação de crédito, reforma tributária, mas a gente também tem societária, previdenciária. Então, conheça nossas ferramentas e sigam nossos canais para mais conteúdos como esse, né, Marcela? Com certeza. Então, vamos lá. Então, hoje, né, a gente vai falar de alguns assuntos polêmicos na parte jurídica e tributária. Não tinha como não trazer um convidado com um currículo grande como o Brunão. Vai ser difícil te chamar de Bruno, manter a formalização aqui no podcast, mas eu vou dar algumas escapadas, chamar de Brunão mesmo. E até, Brunão, até passando a palavra para você, eu já começo com uma primeira pergunta. Quem é o Bruno Santo? Para o pessoal conhecer. Perfeito. Bom, prazer estar aqui. Realmente a Verity é uma empresa que a gente acompanha faz muito tempo e confia e gosta muito, então realmente é um prazer poder vir falar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou um dos sócios da área tributária consultiva do escritório Finoc Ustra, em Campinas. Antes de ingressar no escritório, trabalhei em diversas consultorias, em alguns outros escritórios. No escritório eu já estou há 10 anos. Na área tributária, duro fazer a conta aqui, né? Eu já estou há quase 20 anos aqui na área tributária, né? Começando desde o comecinho da carreira. Sempre focado em consultoria. Fiz algumas defesas administrativas, participei um pouco de algumas defesas em CARF, em TIT, mas um pouco mais ligado na área de advisor, de consultoria, e um pouco também sempre envolvido com a parte acadêmica, né? Então o tema que hoje está super em alta da reforma tributária é uma coisa que há muito tempo a gente já discute conceitualmente antes, né? Mudança da lei, formatação da PEC 45, enfim, tudo isso já vem sendo discutido e pesquisado no campo acadêmico há muito tempo. E desde então eu sempre tive inserido nisso e hoje, muito felizmente, ainda, lógico, sem saber se vai ser super positivo ou não para o Brasil, mas com a esperança de que seja muito positivo para o Brasil a reforma, começando a ver coisas que a gente sempre discutiu, tomar forma na vida prática das empresas, né? Que é o que está acontecendo muito esse ano. Então, a minha carreira sempre foi pautada nessa linha e esse é o Brunão, como você está falando. Ai, que bom, que bom. Bom, então eu vou começar já com algumas perguntas polêmicas que, assim, nós atendemos muito escritórios, né? Então, a gente atende desde o pequeno até o mais estruturado como o de vocês. Vocês são clientes nossos, a gente fornece, né, ferramentas para vocês. Só que quando a gente vai conversar numa reunião comercial, quando a gente vai falar com um escritório, muitas vezes eles têm aquela dificuldade, ainda mais pensando em reforma, de como estruturar isso, como que eu vou falar com o meu cliente, como que eu vou abordar o assunto da reforma tributária com o meu cliente, ou pior, o cliente, eu estou omisso e o cliente vem me perguntar e eu ficar assustado. Como você está vendo esse processo dentro dos escritórios, você como sócio na frente de um estruturado, como é que vocês estão lidando com isso? Perfeito. Bom, lógico que dentro do FIOS, assim, o escritório é um escritório grande, né, sempre teve à frente, na vanguarda de muitos assuntos, não só da reforma, mas em outros. Então é um processo um pouco mais natural. Mas eu acho que o realmente importante para qualquer empresa que preste consultoria e serviço é
ser muito proativo com os clientes, né? Eu odeio quando um cliente meu fica sabendo de uma coisa importante para o negócio dele que não seja por nós, não seja pelo meu escritório, né? Então, acho que assim, a proatividade de ir levar conteúdos, conversar com os clientes, estar em contato constante, esse é o principal ponto que os escritórios têm que cuidar, né? Sejam escritórios menores, sejam escritórios como os nossos, que temos muito assim, né? Diversos produtos, muitas áreas diferentes, então assim, muita gente, o escritório tem mais de 320 pessoas, então sempre tem muita gente conversando com o cliente sobre tudo. É mais natural que essas conversas aconteçam. Mas para quem tem um escritório menor ou maior, o principal seja proativo em levar assuntos com os clientes de vocês. Mesmo que nem sempre você seja o maior mestre daquele assunto, leve o assunto, né? E esteja junto com o cliente para tentar fazer a trilha de encarar e de endereçar aquele tema com ele da melhor forma, né? Às vezes, inclusive, alguns escritórios que têm, por exemplo, uma abordagem um pouco mais de boutique, que estão em especialidades, podem fazer parcerias com outros escritórios, podem fazer parcerias com empresas como a Verot para tentar endereçar uma dor que seja muito grande das empresas, né? Então, seja proativo, e para ser proativo, o ponto número 1 é conhecer e estar próximo do cliente, né? Quem conhece o negócio do cliente, conversa constantemente, né? Se faz presente, ele vai ter a capacidade de ser o precursor dos diálogos que aquele cliente vai ter sobre qualquer assunto. E a reforma tributária não é diferente. Há muito tempo o nosso escritório se estruturou para ser protagonista nesse tema, né? E isso veio de uma forma bem natural, por esse envolvimento acadêmico, pelo nosso viés de inovação, mas a gente conseguiu fazer uma estrutura que provavelmente nós fomos o primeiro e talvez em alguns casos até o único escritório durante muito tempo que trouxe o assunto reforma com os clientes. E daí, dentro desse assunto, né, olhando um pouco mais a reforma, sendo protagonista e conversando desse assunto com os clientes, você vai entendendo aonde que ele precisa e aonde que você consegue ajudar o cliente. Que tem que ser um processo muito natural, né? Uhum. Tem clientes que precisam de uma abordagem integral. Ele fala, olha, eu preciso de alguém que cuide de todo o meu processo e de todo o projeto da reforma tributária na minha empresa. Eu preciso de alguém que venha, pegue na mão o time comercial, que precisa, por exemplo, rever preço, porque vai mudar a alíquota e vai mudar a forma de cálculo dos tributos. Eu preciso de gente que pegue na mão do jurídico e puxe esse assunto também, porque a gente precisa rever cláusulas e rever contratos de repasse de preço, de repasse de tributo. Então, assim, você tem que entender a necessidade dele. Tem outros que vão falar, olha, já tenho estruturado, já tem um time olhando comercial, tem um que está fazendo análise financeira, tem um, né? Eu preciso de alguém para fazer uma interpretação de um assunto dentro da reforma, que para mim pega muito, que é o IS, o imposto seletivo dentro da base de IBS e de CBS. Né? Daí você entra numa linha um pouco mais jurídica de análise, mas o importante é estar junto com o cliente, ser protagonista, levar o assunto para o cliente, seja o primeiro a levar o assunto para os clientes sempre. Né? Qualquer tipo de escritório, qualquer tipo de empresa de serviço quer ganhar o cliente, seja o primeiro a falar com ele sobre esse assunto. Senão outros vão falar, e a gente tem uma tendência natural a quem falou antes ter um certo caminho já aberto. Né? Então, seja o primeiro a falar e traga conhecimento. E daí, para trazer conhecimento, é preciso entender em qual etapa que aquele cliente vai precisar do seu serviço, aonde você vai adicionar valor, onde você vai ser valioso, e se preparar para daí atacar aquele problema. Né? Então, a reforma é um desafio e dentro do escritório a gente tem times multidisciplinares que cuidam do tema. Por quê? Porque tem desde assuntos um pouco mais operacionais, apuração, split payment, meu sistema, como que vai ser, a partir de 2026 eu tenho que estar com ele preparado, até coisas mais estratégicas, formação de preço, até como eu vendo o meu produto, como eu faço o marketing dele. Então,
a reforma é um desafio porque ela é mais complexa mesmo, mas você tem que estar preparado para cuidar dessa dor do seu cliente, seja qual for. Então, acho que olhando como um todo na postura de uma empresa de serviço, essa é a postura que eu acho mais assertiva. Agora, me surgiu uma pergunta aqui que, enquanto você estava falando, estava pensando, né? Nós, como empresa de tecnologia, a gente pensa muito, né, em fornecer essa munição para que os escritórios consigam prestar esse serviço para toda a base de clientes deles, né? Mas a gente sabe que a tecnologia ela é fundamental, principalmente porque vai sobrecarregar o profissional que vai falar sobre isso. Ele vai ter que ficar virando a chave porque ele vai ser um consultor, né? Ele não é mais só aquele que fica fazendo o arrozinho com feijão e ele vai ter que se reinventar, vai ter que pensar fora da caixa, vai ter que entender o negócio do cliente dele. Como que fica, por exemplo, para um escritório menor? A gente entende que o Fios é um escritório com estrutura, assim, que tem, né, vários profissionais em vários momentos de carreira diferentes, várias áreas para abordar isso com o cliente. Mas e para alguém que está numa guerra com canivete? O que ele faz para o profissional? Eu acho isso interessante, porque da mesma forma que é um desafio, é uma oportunidade única. Sim. Né? Então, o escritório menor que busque ir nessa linha, né? Então ali há um escritório que já trabalha um pouco com consultoria tributária, ou não tanto, mas está querendo estruturar, porque, obviamente, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tributo é uma coisa importante para as empresas, né? Então, se você é um prestador de serviço da área contábil, da área jurídica, invariavelmente, uma hora ou outra, vai ter um cliente seu te procurando por questão tributária, né? Então, eu acho assim, primeira coisa, se qualificar. Não é tão complexo hoje, com o nível de material que tem online, que tem conteúdos, né, que empresas como a Verity trazem, enfim, que estão disponíveis, você se preparar minimamente para ter uma conversa com o cliente, né? A outro ponto, assim, é aquela questão de criação de parcerias. Então, talvez tenha um escritório que seja muito bom e tenha competência para fazer uma análise jurídica da lei, fazer a interpretação, entender o negócio do cliente numa perspectiva mais ampla e entender como isso se conecta conceitualmente com a reforma e esteja um pouco defasado na parte de cálculo, de, né, obrigação acessória, que realmente é uma competência um pouco mais complexa para escritório de advocacia criar. Né? Então, daí, nisso surgem oportunidades para parcerias. Tem que buscar um parceiro que, consiga suprir isso. Tem que mostrar também, tem uma questão de gestão de pessoas, né? Então, se você tem um time que hoje tem certas competências, é importante mostrar para eles que se eles desenvolverem outras com auxílio de ferramentas, a carreira deles vai ser melhor. Não é só o escritório vai conseguir vender mais ou entregar melhor para o cliente, mas a carreira daquelas pessoas vai ter um boost, né? E é um momento também muito único para o mercado de trabalho da área tributária. Então, acho que essa questão de gestão de pessoas, de ter um time e incentivar o preparo deles em coisas que não são do dia a dia, e identificar onde você tem pontos fortes e onde você precisa criar parcerias para suprir, eu acho que essa é a chave do sucesso. Porque a gente tem conversado com algumas pessoas, né, inclusive num outro episódio que a gente gravou, do quão assim, que as pessoas estão super ansiosas com esse momento. E às vezes elas querem abraçar o mundo, né, para não perder o cliente, e às vezes é aí que ela perde, né? Exato. Porque não tem nada de errado em você fazer parceria e trazer para o seu cliente, olha, isso daqui é um ponto forte do meu escritório, mas eu tenho alguém de confiança, de responsabilidade que vai te auxiliar em determinado momento também, né? Porque isso também é visto com bons olhos pelo cliente. Sem sombra de dúvida, acho que o principal ponto com o cliente é a transparência, né? Olha, eu sou bom nisso, eu vou te ajudar muito nisso daqui. Nisso daqui eu vou te ajudar menos, mas eu consigo ajudar você até a gerir alguém que vai solucionar isso para você. Mas uma recomendação é assim, e isso foi interessante em palestras que a gente teve, e eu tive a felicidade de ser moderador de algumas palestras com integrantes da Receita, da Serpro, né? Que inclusive, né, o Vitor da Verity participou. Eu estava lá. Você estava lá, vocês viram, né? Então, assim, a base tecnológica dentro do novo modelo de apuração dos tributos vai ser muito importante, né? Então, inclusive, alguns dos palestrantes falaram, olha, daqui para frente você não vai discutir lei,
você vai discutir o código do programa, porque a Receita e o governo vão ter programas que vão fazer toda a apuração para as empresas, né? E isso de fato vai acontecer, eles estão muito à frente nisso, super capacitados, né? Então, assim, o profissional da área tributária que não olhar um pouco para a tecnologia e não tiver um pouco de vontade de começar a caminhar nisso, seja realmente aprendendo, né? E não vou falar programar, mas aprendendo a usar uma tecnologia, a usar um sistema, fazer uma coisa, a ler isso, vai ficando um pouco para trás. Então tem que estar inserido no meio tecnológico, né? Até porque ele ganha tempo no trabalho também, né? Muito tempo no trabalho. Muito tempo. E a gente está vendo essa movimentação acontecer porque vem muitos escritórios falar com a gente e a gente sempre faz aquela primeira abordagem, né? A gente sempre pergunta como é que ele está com questão de ferramentas, de soluções, reforma tributária, recuperação de crédito. Muitos escritórios já vêm, eu já tenho, eu já sei o assunto, eu quero algo para automatizar, né, a minha rotina, mas outros escritórios também falam assim, não tenho nada, porém a reforma surgiu a demanda. Então eu quero alguém... E aí ele não quer um software. Ele não quer algo que ele não quer um negócio que seja um Netflix, onde ele chega na casa dele, aperta o botão e assiste filme. Não, ele quer um parceiro para fazer essa jornada com ele. Você vê que em muitas reuniões comerciais a pessoa pergunta para a gente como vocês estão com reforma, o que vocês estão pensando no futuro, como está hoje, meu time está assim, vocês conseguem treinar, vocês conseguem ajudar, vocês conseguem direcionar. Então, acho que o mercado está mudando, né? Falando de reforma. Está mudando e está receoso, né? Porque é tudo muito novo, né? Toda mudança gera estranhamento, né? Então, as pessoas, elas estão buscando segurança em algum lugar, né? Exato. Assim, a gente percebe que, hoje em dia, nós temos algumas parcerias educacionais também, a quantidade de alunos que vêm, né, que estão fazendo curso. Às vezes, tem alguns alunos que vêm que eles fazem 2 cursos diferentes que são parceiros nossos também. Então, assim... O pessoal está em busca de informação, né? Porque isso daí a tecnologia não vai substituir, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, vai entrar esse atendimento humano, né? A pessoa saber traduzir, né? Que foi o que a gente falou muitas vezes, traduzir aquilo que um relatório, né? Que os dados estão ali. O cliente ele não é uma pessoa técnica, muitas das vezes, então você vai ter que falar com pessoas de todas as áreas dentro de uma empresa. Exato. Então, demonstrar essa segurança, esse conhecimento, essa facilidade, né, em explicar o que pode acontecer, quais são os caminhos, o que a gente deve se preocupar, isso daí vai ser fundamental, né? Porque está todo mundo perdido, né? Exato. Fundamental, e daí, assim, uma coisa muito interessante, né? Quando eu comecei a carreira, a gente sempre mergulhou muito, né? Eu, enfim, onde eu trabalhava, que era uma consultoria, uma Big Four, a gente sempre mergulhou muito na obrigação acessória, na apuração, sabe? Era planilheiro, Excel, e assim, isso faz uma diferença brutal para você, de fato, aprender aquele conceito que está na lei. Né? Se você tem essa base e procura meios para se qualificar nisso, é um diferencial muito grande, principalmente dentro do modelo novo de legislação que vai ter uma base tecnológica forte e que vai ter uma apuração muito diferente da que é hoje. Então, assim, isso daí falando daquela questão de pessoas, né? A gente está num momento do mercado que existem muitas oportunidades para a área tributária, para as pessoas, para os escritórios, para as empresas. Todo mundo está com muitas oportunidades, tem muitos riscos e muitos desafios também. Isso olhando também nos 3 prismas, né? Tem escritório que, eventualmente, se não se atentar à reforma e como se posicionar na reforma e como entregar um serviço para o cliente, eventualmente pode estar fora do mercado daqui a 10 anos. Né? Profissionais, idem. Né? Sejam profissionais de consultorias ou de escritórios ou de empresas, a pessoa tem que se qualificar, né? Então, assim, eu acho que quem tiver a oportunidade de conseguir se qualificar por cursos técnicos, enfim, por todo tipo de material que está disponível, mas também e principalmente por mergulhar dentro dos números e dos cálculos, vai conseguir entender de fato o sistema novo, né?
sem colocar numa planilha, sem colocar num sistema, né? E daí hoje, por sorte, depois do SPED principalmente, toda aquela coisa que antes ficava um pouco mais em Excel, em planilha, né? Que era, é mais difícil. Hoje já tem uma facilidade de que tem muitos sistemas disponíveis que capturam o SPED, processam as informações e a gente entregam algo muito mais palatável. Sim. Né? Como eu acredito que a Verity tenha isso também, né? E isso ajuda demais. Sim. Né? Você consegue daí fazer análises e traçar cenários de uma forma muito mais simples, rápida. Principalmente ver onde coloca energia, né? Exato. Porque às vezes até a gente percebe, assim, né? Não tanto sobre reforma tributária, mas da parte de recuperação de créditos mesmo. Tem vários escritórios que a gente conversa, independente do porte, que muitas vezes no momento da prospecção não fazia nenhuma estimativa, nenhum levantamento de uma estimativa de créditos, por exemplo, porque aquilo ia depende de um braço, né, de uma mão de obra, de algum funcionário que ia parar, ficar alguns dias ali sem nem saber se ia fechar negócio, né? Sim. Então, quando você tem uma tecnologia, por exemplo, como a gente sempre fala, que é a da Verity, que ela faz esse raio-x, e ela já te fala, aqui tem oportunidade, gasta energia aqui não tem, nem sofre com isso, entendeu? Então, também facilita um pouco a vida da pessoa, né? Um pouco não, bastante, né? Muito. Você traz a automação, né? E até amarrando um ponto nessas dores que os clientes... Falando agora, sem ser das dores dos escritórios, pensando agora no cliente, né? Que você... Nem você falou, né? Existe oportunidade e existem riscos, né? E a gente está falando de uma reforma que dia 1º de janeiro de 2026 o cara vai ter que emitir nota no modelo reforma. Quais são as armadilhas o futuro, que pensando aí em 2026, 2027, até 33, quando virar a chave de fato? Qual que são os pontos que você falaria assim, você empresário tem que tomar cuidado com esses pontos? Perfeito. Bom, você acabou de mencionar, acho que o principal urgência hoje é emissão de nota em janeiro de 26, né? Quem não tiver com o sistema preparado e parametrizado para em janeiro de 26 popular e emitir com os campos IBS e CBS, não emite nota, né? E isso é uma preocupação para a sua empresa e é uma preocupação para a sua cadeia de fornecimento. Porque se você tiver um fornecedor pequeno que faz um serviço de manutenção dentro da sua fábrica, se ele não conseguir emitir nota, dependendo do serviço de manutenção que ele faz, de uma máquina, você para a sua fábrica. Sim. Porque um fornecedor não está preparado. Então, assim, a questão operacional hoje mais gritante é garantir que você, a sua empresa e a sua cadeia de fornecimento estejam preparadas para coisas simples que é a adequação sistêmica para emitir nota fiscal ano que vem. Número 1. Número 2, que é tão preocupante quanto, vai entrar o CNPJ alfanumérico. Acho que em junho ou julho, algo assim. Que é um outro problema de cadastro de sistema. Então, assim, quem não tiver com o sistema preparado para ter o cadastro nesse layout do alfanumérico, também já vai ter um pipinaço, né? Então, assim, olhando aquilo que está urgente dentro da cadeira assim, das empresas, esses 2 itens. Infelizmente, para quem vai começar a ver isso hoje, já está bem atrasado, né? A gente tem cliente que já está trabalhando nisso há 2 anos. Assim, lógico que, olhando reforma, né, teve as notas técnicas que saíram mais esse ano e tal, mas a gente já está atento quem vai começar a estruturar um projeto para ver, está um pouco atrasadinho já. Mas ainda, lógico, tem tempo e vamos focar no que é essencial. Sim. Então, assim, acho que isso é urgente. Para quem não está vendo isso ainda, eu acho que daí está numa fase de, assim, como eu vou estruturar o projeto da reforma tributária dentro da minha empresa? Quem que precisa estar na mesa? Quem que vai ser o líder aqui dentro? Quais áreas vão estar envolvidas? Sabe? Que consultoria que eu vou contratar para isso? Que ferramenta que eu vou contratar para isso? O meu fornecedor de RP, né? Já está preparado? Não está preparado? Já conversei com ele sobre o assunto. Então, assim, tem essa parte de estruturar o projeto da reforma, que eu acho que é muito urgente. Estruturando ele, item 1 e 2. Emissão de nota, emissão de documento com CNPJ alfanumérico. Passando um pouco disso, para quem já está mais à frente,
Daí a gente começa a ter um pouco mais assim, qual vai ser o impacto do novo modelo de tributação no meu preço? E qual vai ser o impacto do novo modelo de tributação no meu preço quando o meu cliente compra de mim? Ele vai tomar crédito disso? Ou ele está numa cadeia desonerada e isso vai acabar virando uma restituição para ele? Enfim, essa interação preço-cliente. E, talvez até tão importante quanto isso ou mais, é a interação dos seus fornecedores no seguinte sentido. Aquele fornecedor vai ter uma renegociação gigantesca de contratos de relacionamento jurídico na economia como um todo. Tanto na perspectiva preço-cliente, quanto na perspectiva fornecedor-empresa. Que é um outro... É o espelho do preço-cliente, na outra ponta. Que é o seguinte, bom, aquele fornecedor, ele tem uma alíquota nominal de 28%. E ele vai sentar para negociar com o meu time de procurement, falando, olha, eu preciso renegociar em 28% porque eu tenho um aumento de carga. Bom, qual é a otimização que ele teve com crédito? Sabe, qual a exposição da cadeia dele? Então, assim, essa negociação com clientes e com fornecedores é crucial, né? Eu acho que isso está ali no terceiro item da lista, porque a gente já viu isso começar. Depois disso, começa a ter algumas questões um pouco mais assim, de longo prazo, né? Então, assim, eu vou perder um benefício fiscal que hoje o meu produto tem. Isso entra um pouco mais para frente na reforma, quando o ICMS começa, de fato, a sair, o IPI começa a sair. Então, assim, poxa, hoje eu tenho uma fábrica em Espírito Santo, porque eu tenho um incentivo. Vai fazer sentido ter ainda aquilo? Ou o meu mercado de consumo está em São Paulo, já devo pensar num phase-out da fábrica? E vice-versa, né? Acho que tem, assim, a cadeia logística vai ter que ser repensada. Isso está num horizonte um pouquinho mais para frente. Tem empresa, assim, que pode estar eventualmente pensando em comprar um concorrente ou comprar uma empresa, né? Fazer um M&A. Tá bom, ou até investidores, né? Pensando em comprar empresa. Assim, qual é o impacto da reforma naquela empresa que eu estou pensando em comprar? Hoje, se ela não tivesse a tributação que ela tem hoje, tivesse a tributação que ela vai ter na reforma. Qual vai ser o impacto disso no EBITDA dela? Como que eu mudo o meu valuation disso? Então, assim, vai cascateando para muita coisa, até para perguntas do tipo, poxa, eu sou uma empresa de serviço, né? E hoje meus clientes podem olhar o meu serviço como um custo e terem a vontade de internalizar mais a mão de obra dentro da própria empresa do que me contratar. Pô, interessante, mas na reforma, será que o fato de você ter folha de pagamento, né, e não contratação de serviço é melhor ou pior? Né? Ou será que os meus clientes vão começar a falar, pô, acho que é melhor contratar um serviço dele do que criar um time interno meu, porque a minha folha não vai gerar nenhum crédito. Se eu comprar um serviço jurídico do Bruno, aquilo vai me gerar crédito. Então, assim, isso já é um pouco mais estratégico, né? Acho que essas coisas que as empresas... você perguntou um pouco do que tá ali latente, né? Acho que nessa cadeia que a coisa está caminhando. É bem legal essa visão, porque você vê o quanto que esse impacto ele vai pegando todos os setores da empresa, né? Não é só uma mudança de nomenclatura, não é só sai PIS/COFINS, entra o CBS, sai o ICMS, o ISS, entra o IBS, o IPI a gente sabe que tá esse rolo aí, né? Mas você vê que não é só isso, vai afetar a área de custo contratual, igual você falou, impacto de fornecedores, será que aquele preço está justo, será que eu não posso pedir um desconto, vai afetar preço. E até nessa visão, Bruno, né, falando de estrutural da empresa, assim, nos seus estudos, nas suas análises, quais setores você está vendo que são os mais preocupantes? É aquele setor que fala assim, cara, você é do agro, não sei, estou inventando. Você é do agro, se você ainda não colocou no papel a reforma, você já está muito atrasado, porque pode ser que daqui 10 anos você nem exista. Qual setor você está vendo que está sendo mais prejudicado? Prejudicado acho que o tempo que vai dizer, né? E assim, no fundo, acho que ninguém vai ser tão prejudicado, porque o prejudicado que eventualmente pode ter algum dia é o consumidor, porque tudo vai barrar no preço para o consumidor. Mas isso é uma outra discussão, né? Agora, assim, olhando as cadeias produtivas como elas estão hoje,
quem vende serviço, obviamente, está numa posição de se preocupar mais, porque vai ter uma mudança maior. E potencialmente, empresa de serviço, de tecnologia, é uma empresa que é mais intensiva em mão de obra e não tanto em capital fixo de máquina, de insumo, então tende a ter menos crédito, né? Menos impacto do crédito na apuração. E muito possivelmente pela troca do ISS, que hoje é 5%, vamos dizer, né? O teto, por IBS, que vai ter uma alíquota maior, tende a ter uma preocupação maior. Então, assim, serviço, tecnologia e principalmente empresas de bens de consumo finais para cliente. Porque daí você tem uma preocupação muito grande até de padrão de consumo. Hoje, com a tributação atual, um refrigerante pode ter um preço X lá no restaurante, na padaria. Será que aquele mesmo refrigerante, que é mais premium, né? Tem mais marketing, uma marca melhor, ele vai se tornar tão caro por ter uma tributação maior que os consumidores vão começar a escolher um refrigerante um pouco mais barato, né? Por quê? Porque a gente tem um limite de poder de compra, né? Sim. Então, assim, nem todo preço vai ser repassado para o consumidor. Porque o consumidor pode falar, não vou mais comprar isso, vou comprar um que até então era um inferior um pouco, ou uma marca que eu não gostava tanto, mas vou me adequar. Né? E daí isso vai fazer com que as empresas tenham que começar a pensar, será que... Então elas têm que começar primeiro a medir o impacto da tributação no preço do produto dela, e é um exercício complexo esse, né? Principalmente hoje que a gente tem cadeia logística, incentivo fiscal, um monte de nota indo e vindo, crédito ali, aqui, enfim, tem que medir e tem que fazer uma opção. Vou congelar meu preço e vou amortizar esse custo da tributação essa no meu lucro, vou reduzir um pouco a minha lucratividade para manter, proteger ou até ganhar o meu market share, ou não, vou me posicionar como uma marca mais premium ainda, e tudo bem se alguns consumidores forem para produtos menos premium. Então, assim, eu acho que bens assim, para o consumidor, eles estão mais afetados e serviços também. Cadeias industriais, como regra, que já negociam preço líquido, elas estão um pouco menos afetadas em termos do preço delas e do produto delas, elas têm uma preocupação maior em termos do fornecedor delas. Né? Que daí o olhar do fornecedor de quanto ela vai ter de crédito se torna super relevante e pode ser um diferencial competitivo. Né? O agro, que é o motor do PIB brasileiro praticamente, teve na reforma um sistema diferente do que tem hoje, mas com uma cadeia de diferimento que tende a, na maioria das vezes, manter uma certa neutralidade, exceto para alguns setores de crop protection e de alguns fertilizantes que vão ter insumos importados não sujeitos ao diferimento. E daí você pode começar a ter acúmulo de crédito. Que daí é uma preocupação. Para quem está numa cadeia ou que tem uma alíquota reduzida, ou que tem um sistema de diferimento como o agro, na maioria das vezes tem, o crédito que ela toma pode se tornar um problema, porque pode se tornar ali um item para ser ressarcido e se tornar um custo eventualmente. Né? Então, essa é a leitura que a gente tem feito. Entendi. Nossa, bem legal. E essa parte de crédito, você me fez até puxar outra pergunta, que é, na sua opinião, o que você acha de... Porque a gente sabe que, falando em créditos atuais, né? Falando de PIS, COFINS, ICMS, própria recuperação de crédito, a gente sabe que ela vai... 2027 cai o PIS e COFINS, então ela agora tem uma corrida aí de 1 ano e meio, vamos considerar assim, para você recuperar o PIS e COFINS. Mas a partir do momento que você homologar, você vai poder abater lá com o CBS, então você vai ter eu acho que não vai ser uma curva tão ruim, mas a gente sabe que em 2033, primeiro passo, se você não homologou o seu ICMS, você jogou aquilo no lixo. Né? Se você homologou e você não utilizou, né? Se você não fez uma estrutura até 33, a partir de 33 você vai ter 20 anos para você ressarcir esse dinheiro com o ajuste do IPCA. Na sua visão, como é que você está vendo isso? Como é que você está trazendo essas estratégias para as empresas? É complicado, porque
na mesma medida em que você tem um prazo para otimizar o uso do crédito, são setores que nunca conseguiram otimizar o uso do crédito, né? A maioria das vezes, ele é um acumulador de crédito, por isso que tem o problema de hoje. O Estado de São Paulo tem feito aí rodadas um pouco mais favoráveis para a monetização, como o proativo e tudo mais. Então tem que aproveitar essas janelas. Começa a ter cada vez mais um mercado um pouco mais dinâmico de negociação de crédito, quando a gente tem programas como esse, isso olhando um pouco mais de ICMS em São Paulo, né? O PIS e COFINS, para quem era um problema, vai ser um problema ainda, e você vai ter que meio que assumir que você vai usar isso em algum momento para abater CBS, etc. Mas para o ICMS é um problema um pouco maior, porque é um problema que, assim, a sua válvula de escape para amortizar os saldos que você tem, elas vão diminuindo agora, né? Então, daí tem que olhar um pouco caso a caso e identificar. Assim, lógico que a primeira coisa é fazer sua lição de casa e carimbar o seu direito a tudo que você pode ter. Em algum momento isso vai ser monetizado, né? E daí, assim, acelerar a monetização, às vezes é começar a entender algum produto que você pode vender que é tributado, fazer algum acordo comercial que você distribui um produto de alguém que é tributado, isso se reverte num rebate de preço que você acaba monetizando um pouco, enfim, daí é muito caso a caso mesmo. Nossa, mas é muito legal, né? Que com uma reforma você consegue... Porque aqui, de tudo que a gente está falando, a reforma ela traz aí até uma nova linha de serviço. Tanto que nem você falou, eu começar a pensar se não vale a pena eu ter uma nova cadeia dentro da empresa onde eu vendo tal produto porque ele é tributado. Posso fazer uma parceria para revender, igual você falou, ou senão eu sou prestador de serviço. Poxa, será que com a reforma... Como é que tá meu negócio? Será que eu vou ter que... Será que eu vou se manter prestando esse serviço ou eu vou ter que pensar em outra linha? Então, a reforma tributária eu vejo que é legal falar sobre isso porque é um impacto... E agora é o momento da pessoa se reinventar, né? Não, sem dúvida. Acho que e tudo que a gente está falando é muito nítido que para quem começar a pensar nisso antes e pensar mais estrategicamente... vai estar à frente dos concorrentes. Então, é uma oportunidade única, né? Isso em todos os ramos, para os escritórios que prestam consultoria, quem começar a prestar esse tipo de consultoria antes, dentro da base de cliente, vai estar à frente do concorrente. O contador, os contadores vão ser, assim, cruciais nisso, porque eu imagino que 90% das empresas, na verdade, tem um dado de que 75% das empresas, até alguns meses atrás, nunca tinham ido atrás de reforma. Esse número vai... Primeiro, o backstop que vai ter é o escritório de contabilidade. O cara vai lá e fala, reforma, o que tem aí, né? O que você está vendo? Ou não. Então, assim, isso é uma oportunidade também para quem se preparar. E para as empresas, idem. Você vê, a gente falou um monte de coisa de posicionamento de mercado, de precificação, isso tudo é estratégico. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. A gente vê, conversando principalmente com os contadores, né, que a gente sempre fala que os contadores eles têm uma postura mais conservadora, né? Então, às vezes, até então, a tecnologia nem sempre cabia, assim, porque tinham muitos contadores que falavam, né? Putz, eu vou contratar a tecnologia de vocês, como é que eu falo que agora ele tem direito a um crédito, sendo que eu sou o contador dele há 15 anos, e daí, de repente, eu contrato um sistema e falo que encontrei crédito aqui, né? Uhum. Então, ele não sabia muito como se colocar usando a tecnologia, ele até queria, né? Mas ele ficava meio... Meio receoso. Mas agora, a quantidade de contador que começou a falar, né, buscar a Vera, de querer entender e assim... deixa eu ver, porque realmente eu imagino que para os empresários, principalmente empresários assim, de Simples Nacional, né, que tem uma microempresa, ou as pessoas que também são mais leigas, né? Muitas pessoas não entendem muito sobre esse assunto da parte tributária, de parte de reforma tributária principalmente. Quando pensar em reforma, vai pensar no contador, né? Porque é a referência que ele tem. Às vezes ele não tem nem noção que um advogado cuida disso também, assim, para o leigo, eu estou falando, para o empresário leigo, né? Então, ele tem que estar preparado mesmo, porque é a primeira pessoa que o cliente vai bater na porta, né? E querendo ou não, né? Os advogados também, mas o contador mais ainda, ele tem obrigação
de aplicar a lei vigente na época. A lei de apuração de impostos, a lei totalmente, né? Então ele tem que estar preparado para aquilo. Né? Então, mas eu vejo que a maioria que busca, né, tá à frente do mercado, como vários que vieram aqui, que a gente conhece bem, sabe que trabalha com vocês, eles estão se preparando bem também. Então, isso é importante. E eu acho que hoje em dia é posicionamento isso, né? Eu acho que no início ali você falou do escritório, que hoje você é sócio, está à frente ali do tributário, e eu acho que é o que o escritório tem que ter na mente, né? Ele tem que saber se posicionar, né? Claro, é que nem você falou, vocês já fizeram o campo, já cortaram a grama, já fizeram devagar a laje, e aí agora estão subindo a casa e agora está virando até um prédio, né? E tem muito contador ainda que está procurando terreno para comprar. E eu acho que isso é importante, ele saber que... Porque esse assunto é bem o que você falou, esse assunto vai chegar até ele. Não vai ter como, porque quando o empresário se sentir ameaçado, ele vai falar assim, puta, cadê meu contador? E é importante também, os escritórios jurídicos, a gente vê também uma mudança também no perfil. Tem muito escritório que a nossa ferramenta sempre foi uma ferramenta mais consultiva, vamos dizer assim. Sempre foi uma ferramenta mais consultiva, levantamento de crédito, faz retificação, né? E a partir do momento que a gente trouxe a calculadora da reforma, e a gente começou a trazer o aspecto de qual vai ser o impacto no preço, qual vai ser o impacto no custo, qual vai ser o impacto naquele item, naquele fornecedor, qual vai ser o DRE, a procura começou a aumentar e, engraçado, muito escritório de contencioso, que tem aquela veia do contencioso, começou a vir buscar a gente pensando no administrativo e pensando em reforma tributária também. Então você vê que já está o contador vai ter uma mudança, mas igual você mencionou, escritório jurídico, também não estou falando que o contencioso vai acabar com a reforma. Na verdade, eu nem sei se isso vai acontecer ou não. Não, com certeza não. Com certeza Depois não. Eu falo de contencioso um pouco. Só visão. Mas eu vejo que existe a procura. E é legal, porque antes era um nicho de cliente que difícil caía no nosso pipe, né? Agora até o tempo de suporte está aumentando mais nisso daí, né? Nessa parte assim, de suporte consultivo que a gente tem lá, sabe? De discussão, de entendimento de metodologia, de entendimento de visão com os clientes. Exato. Com os clientes. E já que então, você tocou no assunto, eu vou aproveitar, né? Aproveitar a oportunidade. Esses escritórios contenciosos, né? A gente sabe que não vai acabar, vai ter N questionamentos. Mas como é que você vê hoje o posicionamento deles, né? Até para quando eu e a Marcela se deparar para né? O que a gente tem que explorar dentro dele? O que a gente tem que mencionar, na sua visão? Bom, eu acho que os escritórios hoje que mexem com tributário, eles estão numa posição relativamente confortável. Eles sempre nesses últimos anos, eles vêm vindo uma posição relativamente confortável em termos de produto de inovação. Por quê? As teses são muito difundidas, né? Os tribunais, né, você tem acesso super fácil. Então, assim, teve uma certa padronização de teses, que todo mundo tem um pouco de acesso, você acaba se diferenciando mais em alguma inovação que você consegue criar para alguns nichos, para alguns setores, claro, mas você consegue se diferenciar mais pela competitividade de preço, de eficiência operacional do seu escritório, do quanto você consegue gerir bem aqueles processos, e de capacidade comercial, né? Isso olhando num pano mais geral. Lógico que tem escritórios que fazem as ações, né, e as teses de uma forma muito mais estratégica. Alguns se posicionam um pouco mais como de prateleira e oferecem mais ou menos assuntos mais macro e mais difundidos. Mas eu acho que todo mundo agora vai ter que se reinventar. Não tem jeito, né? Mesmo quem atuava já de uma forma mais estratégica, olhando um pouco mais a união entre o contencioso e o consultivo, né, para entender um pouco mais
o negócio do cliente, como que é a tributação específica do setor, para daí, em cima disso, construir teses, vai ter que começar a se reinventar, porque é o que eu falei, assim, a tributação, a norma vai mudar, então todo mundo tem que aprender a nova norma. O sistema vai mudar de apuração, todo mundo vai ter que aprender isso. E nisso vão surgir novas discussões, né? Algumas já estão na mesa, então o IBS e a CBS, nos períodos de transição, não devem compor a base de cálculo dos tributos atuais. Isso não está claro em nenhum lugar, é uma interpretação, vai ter discussão, né? O imposto seletivo está na base de IBS e CBS. Pô, será que isso faz sentido? Está na Constituição hoje isso. Mas será que isso faz sentido ou não? Né? É algo que não vai ser da apuração. Você vai ter que questionar a apuração. Mas talvez cada vez seja mais relevante os escritórios terem um conhecimento mais técnico de apuração. E sistêmico, porque isso tudo vai ser feito meio que dentro do sistema da Receita, do sistema do governo, né? Enfim. Então, acho que eles vão ter que se reinventar bastante. Mas vai ter campo para muita coisa ainda, né? A lei, ela é linguagem, então a linguagem permite interpretação, a linguagem permite maleabilidade, depois tem os regulamentos, né? Então o regulamento pode tentar limitar muitas coisas que a lei não limitou, e daí você vai combater o regulamento, a IN e tudo mais. Então acho que vai ter muito campo ainda, mas quem perder um pouco o pé nesse começo, depois lá para frente começa a ficar mais difícil para pegar a coisa andando. Então tem que estar atento a isso. Show. Bom, a gente está chegando no final do bate-papo. Passa rápido, né? E eu queria deixar esse espaço para você poder compartilhar. Quem quiser procurar, quiser mais informações, as pessoas que estão nos escutando, os empresários que estão nos escutando, quiserem ter uma rodada de conversa aí de reforma, fica super à vontade. Claro. Bom, o escritório já há muito tempo tem feito eventos assim fantásticos em torno da reforma. Eu realmente recomendo que quem puder venha nos nossos eventos. A gente geralmente traz não só já a gente, mas traz gente gabaritada do governo para falar, pessoal da academia. Então são eventos muito legais. Tanto em Campinas, que é a nossa matriz, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo. Tem certamente até o final do ano, mas assim, uma boa quantidade aí de eventos. Lá, hoje a gente está já começando a retratar casos que a gente tem visto no escritório, então trazer bastante da realidade, isso é bem legal. E também no nosso site, nas nossas mídias, né, do escritório, tem bastante material que está sendo publicado toda hora. Então, assim, realmente convido a todos para participar dos eventos e ver esses materiais. Acho que é um bom começo, daí quem eu encontrar lá vai ser um prazer conversar também. Perfeito. Bom, Bruno, agradeço a sua presença. Sei que sua agenda é difícil, agradeço o espaço, a transparência, essas perguntas que eu fiz, são perguntas que a gente recebe, né, que a gente fica meio na dúvida, então eu agradeço, mesmo falando isso em todo o nome do time da Verot. Muito obrigado, viu? Muito obrigada aí por aceitar nosso convite, por esse bate-papo enriquecedor. Não, sou eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês ajudam muito a gente lá, então contem conosco e que a gente tenha aí um segundo episódio em breve. Exato, com certeza. Obrigadão. E pessoal, agradeço para quem está nos assistindo no YouTube ou nos escutando no Spotify, agradeço aí e acompanhe nossas redes sociais, habilite lá a notificação e sempre a gente vai trazer novos vídeos para vocês, tá bom? Sempre trazendo conteúdo, beleza? Muito obrigado, pessoal, até logo.